Oi, gente! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos resolver a questão do Enem de 2018. E ela fala assim: na mitologia grega, Nióbia era filha de Tântalo, dois personagens conhecidos pelo sofrimento. O elemento químico de número atômico igual a 41 tem propriedades químicas e físicas tão parecidas com as dos elementos de número atômico 73. Vamos lá! Se nós estamos fazendo uma questão do Enem, a gente não pode usar a tabela periódica. Então, nós temos que usar as informações que estão aqui no texto. O número atômico 41 tem propriedades químicas e físicas parecidas com o do 73, que chegaram a ser confundidos. Por isso, em homenagem a esses dois personagens da mitologia grega, foi conferido a esses elementos os nomes de Nióbio e Tântalo. Esses dois elementos químicos adquiriram grande importância econômica na metalurgia, na produção de supercondutores e em outras aplicações na indústria de ponta, exatamente pelas propriedades físicas e químicas comuns aos dois. Então, ele frisa isso duas vezes ao longo do texto. Ok. A importância econômica e tecnológica desses elementos, pela similaridade, de novo, similaridade de suas propriedades químicas e físicas, deve-se a... Quando a gente tem a organização dos elementos químicos na tabela periódica, eles não estão colocados ali de forma aleatória. Além de ter uma organização em relação à ordem crescente de número atômico, todas as propriedades envolvidas, a gente ainda tem os elementos organizados em colunas e períodos e linhas, certo? As colunas, que são as famílias na vertical, indicam para mim elementos químicos que possuem propriedades químicas e físicas semelhantes. Um exemplo que eu sempre trago para a sala de aula é o exemplo dos metais alcalinos, da família 1, da coluna 1. Por quê? Os metais alcalinos são elementos que reagem e se ligam mais ou menos da mesma forma. Se eu coloco sódio dentro de um copo com água, acontece uma reação explosiva que libera muito calor e é uma reação, inclusive, muito perigosa. Se eu pego o potássio, que está na mesma família do Na, está na mesma coluna do Na, e coloco ele em água, acontece uma reação muito semelhante. Então, para você que está estudando organização de tabela periódica, essa informação é importantíssima. Os elementos químicos que estão na mesma coluna, que estão na mesma família, eles possuem a mesma quantidade de elétrons na camada de valência, isso é verdade. E isso implica em outras características. Por exemplo, as ligações químicas e as propriedades químicas e físicas. Então, quando ele fala aqui, ó, pertencerem ao mesmo grupo da tabela periódica, é a resposta dessa questão. Vamos lá. Terem elétrons no subnível F. O que a gente teria que fazer aqui? A distribuição eletrônica. Mas, poxa, o Enem prevê uma resolução em 3 minutos no máximo de uma questão. Você vai distribuir 73 elétrons e depois 41 elétrons em 3 minutos? Não. Serem elementos de transição interna. Aí a gente tem que lembrar lá dos blocos de distribuição da tabela periódica. Vamos lá. A tabela periódica, ela tem bloco S, bloco P, com exceção do hélio, né, que termina sua distribuição em S, bloco D e, por fim, a gente tem esses elementos aqui do lado de fora da tabela, que terminam a sua distribuição em F. Então, se eles são elementos de transição interna, eles são esses elementos que estão na parte de fora da tabela. É o contrário mesmo, viu, gente? Os elementos de transição interna estão do lado de fora da tabela periódica e eles terminam a sua distribuição em F. Então, acaba que se a letra A está correta, a letra B também está. Então, fica uma coisa meio perdida, não pode ser a nossa resposta. Letra D de dado. Terem seus elétrons mais externos nos níveis 4 e 5, respectivamente. Mais uma vez, a gente teria que fazer essa distribuição eletrônica para ter certeza. E estarem localizados na família dos metais alcalinos terrosos e alcalinos, respectivamente. Se eles estiverem em famílias diferentes, então isso não justifica a similaridade de suas propriedades químicas e físicas. Eles precisam estar na mesma família para que isso seja justificado. Então, a resposta realmente letra C.